PIB, Produto Interno Bruto, referente ao primeiro trimestre do ano de 2022, veio um pouco abaixo daquilo que o mercado estimava. A estimação do mercado era de um crescimento de 1,5% e o IBGE acabou registrando uma alta de apenas 1%. Por que apenas 1%? Ora, porque a expectativa do mercado no final do ano de 2021 era de um crescimento um pouco mais robusto ao longo desse ano de 2022. Tanto é que vários empresários estavam realizando investimentos justamente contemplando essa perspectiva de crescimento da nossa economia. Entretanto, ao debruçarmos em torno desses dados divulgados pelo IBGE referente ao primeiro trimestre, nós observamos alguns detalhes interessantes. O primeiro detalhe interessante diz respeito à formação bruta de capital fixo, também conhecido como investimentos. Houve uma queda de 3,5% no primeiro trimestre, comparativamente ao último trimestre do ano de 2021. Esse número, ele preocupa bastante. Por quê? Porque nós sabemos que o investimento ele é fundamental para o processo de crescimento de uma economia. À medida que nós necessitamos crescer de maneira robusta, coisa que não acontece há vários anos, então esse resultado de queda de 3,5% preocupa. Por quê? Porque realmente isso sinaliza dificuldades na atividade econômica nos próximos anos. Um detalhe interessante também que chama a atenção é o crescimento das exportações. E aí nós observamos que as commodities ou as matérias-primas brutas exportadas pelo Brasil foram fundamentais para que nós tivéssemos esse nível de crescimento. A análise do PIB, vista pela ótica dos setores, mostra o setor agropecuário apresentando uma queda e principalmente no acumulado de 4 trimestres, que apresentou uma queda de 4,8%. Entretanto, o que chama atenção é justamente o setor de serviços. Com o término do isolamento social e a dissipação da própria pandemia, isso fez com que as pessoas voltassem a circular, frequentando bares, restaurantes, viajando. E tudo isso, então, acaba contribuindo ou contribuiu de maneira forte para essa performance do PIB. Entretanto, surgem duas grandes preocupações. A primeira diz respeito à taxa de juros. Ora, à medida que a política monetária vem promovendo o aumento da taxa de juros, isso acaba encarecendo o crédito, fazendo com que possa haver um impacto sobre o nível de consumo das famílias. Por outro lado, tem o fenômeno inflação. Inflação que tira o poder de compra das pessoas, que acaba naturalmente afetando também o consumo das famílias. À medida que o governo tem essa dificuldade de controlar esses preços da economia, então tudo isso pode repercutir negativamente sobre a performance do PIB nos próximos trimestres. Então, muita atenção ao longo dos próximos meses. Inflação, taxa de juros, que dependendo do movimento dessas duas componentes, então nós teremos aí uma sinalização do que efetivamente poderá acontecer no nosso país ao longo deste ano.